Vamos expor a palavra de Deus, irmãos. E eu quero que você, se você puder, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo de número 14. Nós vamos falar sobre a Páscoa, o mistério da nova aliança. Nós vamos falar sobre a Páscoa de uma forma que talvez muita gente ainda não tenha visto e que é importante para o entendimento do que significa realmente essa data. Então hoje é um dia muito especial mesmo. A Páscoa, ela, para nós cristãos, é uma data muito importante porque fala da morte e fala da ressurreição de Jesus Cristo. Se você é uma daquelas pessoas que dizem que essas datas não são relevantes porque é puro consumismo, eu quero te dizer uma coisa: para de ser chato. Você não precisa ser chato assim. É evidente que o mundo ele se apropria das datas importantes como a Sexta-feira da Paixão, como a Páscoa, como o Natal, apenas para comerciá-las, né? Apenas para criar produtos, propaganda. Embora o mundo, a sociedade, eles falem de ovos de Páscoa, presente de chocolate e coelhos, nós sabemos que o nosso presente foi nos dado e o nosso presente é um cordeiro. O meu presente, o seu presente é um cordeiro santo. Esse cordeiro, diferente do filho de Abraão, que foi poupado minutos antes, né, de ser oferecido em sacrifício, esse nosso cordeiro, ele foi morto. Ele sangrou no madeiro por nós. E hoje nós temos vida através da sua morte substitutiva. Então hoje eu quero falar sobre a Páscoa como eu nunca vi. Eu quero falar sobre a Páscoa como um mistério da nova aliança. Mateus capítulo 14, do 22 ao 26, está escrito assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que maravilhoso. Você pode orar comigo por um momento? Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, toma a direção dessa palavra, fala ao nosso coração, que nós possamos ser edificados, consolados, exortados por sua palavra e que o Senhor venha mudar a nossa perspectiva, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para Ti, que o Senhor, Pai, venha atrair aqueles que precisam ser atraídos para a cruz e que haja vida, que haja transformação, que haja, Senhor, salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Bom, antes de nós explicarmos esse texto para uma maior compreensão, é necessário que nós voltemos lá atrás na primeira Páscoa que aconteceu. No Êxodo, Deus, ele instruiu Moisés, e Moisés, ele instruiu o povo enquanto eles estavam escravizados ainda no Egito. Ele instruiu para que cada um deles, cada família tivesse um cordeiro morto para celebrar a Páscoa, né? E havia algumas condições a serem seguidas. O cordeiro, por exemplo, ele não poderia ter
defeito, ele não poderia ter mancha, teria que ser puro. E eles teriam que passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ele passaria e pouparia as casas que tivessem a marca do sangue. É uma história que todo mundo conhece, né? Deus ele está trazendo algumas pragas para o Egito, e essa é a última praga, em que morre todos os primogênitos, mas nas casas que tem o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte passa e poupa, que seria o povo de Deus. E foi-lhes dado essas considerações, para que eles tivessem o sangue nos umbrais da porta. Eles teriam depois que comer o cordeiro assado no fogo. O versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo nos mostra o que Deus tinha em mente com isso. Êxodo, capítulo 12, verso 14, diz o seguinte: este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Deus queria que esse dia ele fosse celebrado e lembrado para sempre no futuro. E isso muitas vezes nós vemos até na ceia do Senhor, o próprio Jesus dizendo: façam isso em memória de mim, porque é uma data importante para que nós venhamos nos relembrar. O Senhor queria que aqueles israelitas lembrassem não apenas naquele dia, mas no futuro, quando eles participassem dessa celebração, quando eles celebrassem a Páscoa, eles lembrassem da aliança que o Senhor tinha feito com eles. Então a Páscoa da antiga aliança apontava para a libertação da escravidão dos egípcios, da morte. Era um pacto, era uma aliança que Deus havia feito com o seu povo. E todas as vezes que eles participassem daquela ceia, daquela celebração, eles lembrariam como Deus os libertou, como Deus os livrou e os tem abençoado. Então não é uma ou duas vezes que nós vemos isso na Bíblia Sagrada. O Senhor sempre nos instrui para que nós venhamos lembrar do que Ele tem feito. Por que o Senhor sempre nos instrui a lembrar? Porque nós facilmente esquecemos de como o Senhor é bom, esquecemos das obras que Ele fez. Então é necessário nós estarmos sempre sendo lembrados. O próprio Martinho Lutero disse que ele tinha que ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias a tendência era que ele esquecesse as verdades do Evangelho. E esquecesse não de modo a aplicar na sua vida verdades que ele acredita, mas ele muitas vezes vivia como se aquelas verdades não existissem. Então, é necessário nós sermos lembrados. Então, Deus queria que esse dia fosse celebrado e lembrado para sempre no futuro. Então, nós vamos voltar ao texto que nós lemos em questão, texto de Marcos. Com certeza, alguns de vocês já estão percebendo a conexão dos fatos que nós temos aqui. A Páscoa, o que para nós passou a ser a ceia do Senhor na nova aliança, depois eu vou explicar um pouco melhor. A Páscoa era e é ainda celebrada pelos judeus. Jesus, como um bom judeu, ele queria, antes da sua morte, celebrar a Páscoa com seus discípulos, tanto que ele prepara a última ceia, ele prepara para celebrar a Páscoa com os discípulos, né, e deixa tudo pronto para essa celebração. Então, a porção da Escritura que nós lemos diz que enquanto eles comiam, ele tomou pão, partiu e deu a cada um deles, dizendo: isto é o meu corpo. Se nós olharmos apenas de modo superficial a esse texto, é claro que nós iremos facilmente conectar o pão ao corpo de Jesus, que seria
partido na cruz. E nós iremos conectar o cálice de vinho ao sangue de Jesus, que seria derramado no madeiro por nós. Isso facilmente pode ser aplicado. Em partes, o Senhor Jesus, ele sempre deixou claro essas verdades. Agora, mas se nós analisarmos os aspectos culturais daquela Páscoa, dessa celebração, nós iremos aprender muitos fatos interessantes e que pode aplicar de modo mais eficaz ao nosso coração essa verdade, esse dia tão especial para nós que é a Páscoa. Então nós vamos por partes. Eu quero convidar você a prestar muita atenção nesse momento, tá? Para você não divagar, porque essas são informações e não apenas informações para você guardar na sua mente, mas são informações que você deve aplicar ao seu coração. São verdades que você vai aplicar ao seu coração e isso fará toda a diferença. Então, recapitulando aqui, a ceia, a Páscoa, no caso dos judeus, apontava para a libertação da escravidão do Egito. Então, como nós falamos, havia sempre essa celebração. E toda vez que havia essa celebração, tinha que ter esses elementos: o pão, as ervas, o cálice de vinho, o cordeiro. Então, tudo isso havia na celebração da Páscoa. Então, Jesus, ele está dizendo, quando ele celebra com seus discípulos, isto é o meu corpo. Ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Então, nós precisamos olhar de uma forma um pouco mais diferente. Nós vamos por partes. Vamos olhar primeiro para o pão. O que será que o pão simbolizava para aqueles judeus? Durante a celebração da Páscoa, era tradição aquele que estivesse presidindo a reunião, a celebração da Páscoa, usar as palavras de Deuteronômio 26 para abençoar os elementos, para abençoar o pão, as ervas, o cordeiro, explicando que eles eram lembretes simbólicos de vários aspectos da escravidão e da libertação dos seus antigos ancestrais, dos israelitas. Por exemplo, era natural, numa celebração dessa, aquele que estivesse presidindo a reunião, ele pegava o pão, apontava para todos ali presentes e ele dizia essas palavras: este é o pão da nossa aflição. Este é o pão da nossa aflição. Esse é o pão que os nossos pais comeram no deserto. E isso apontando para os judeus. Ele diz, os judeus na Páscoa, eles sempre diziam isso, que o pão simbolizava o pão da aflição deles, o pão que os pais deles comeram no deserto. Aquele pão apontava para os dias mais amargos daquele povo, os dias que eles estavam escravizados no Egito. Então, é importante nós olharmos para isso aqui. Por isso era muitas vezes chamado como o pão da aflição. O sangue, geralmente, era o que selava um acordo. O sangue, no Antigo Testamento, e não apenas no Antigo, era algo que selava por completo um testamento. Então, nós precisamos olhar para essa verdade, é claro, conectando os fatos para nós aqui, mas nós precisamos entender, primeiro, o que era Páscoa para os judeus. O pão era o pão da aflição, o sangue era o que selava um acordo, uma aliança, era uma marca final, era uma assinatura de um contrato. Como o pão era o pão da aflição, apontando para a escravidão que os seus antepassados passaram, o vinho, ele apontava para o sangue do primeiro cordeiro que foi morto. Aquele cordeiro que o Senhor instruiu a Moisés que todos tivessem, que colocassem o sangue dele nos umbrais da porta. O vinho apontava para o sangue do primeiro cordeiro que foi morto.
e que significa que o contrato, a aliança, continua válida. Continuava válida. Então, todas as vezes que eles participavam da Páscoa, eles celebravam o pão da nossa aflição, o pão que nossos pais comeram no deserto, e o sangue apontava para essa assinatura desse contrato. O que significava, né, que aquele pacto estava válido de uma vez por todas. Então, muitas vezes, de uma vez por todas não, aquele sangue apontava para um pacto feito. Então era uma assinatura. Ainda na antiga aliança não era de uma vez por todas. Então, desconsidere o que eu falei sobre de uma vez por todas. Então, por isso, em todas as celebrações da Páscoa, mesmo nos tempos de Jesus, tinha que ter um cordeiro. E o cordeiro, em todas as celebrações da Páscoa, mesmo no tempo de Jesus, se tratava do prato principal. O cordeiro era o prato principal. Agora eu quero que você preste muita, mas muita atenção mesmo. Quando Jesus ele disse aos seus discípulos, com o pão na mão, isto é, o meu corpo. Imagine comigo como que os discípulos ficaram admirados de ver que ele havia mudado a cerimônia. Porque o correto seria Jesus pegar o pão e dizer, este é o pão da nossa aflição. O pão que os nossos pais comeram no deserto, assim como o judeu. Mas Jesus diz, isto é o meu corpo. Os discípulos ficaram admirados. Mas o que Jesus queria dizer com isto é o meu corpo? O que ele queria dizer com isso? Jesus estava dizendo exatamente o seguinte: toda vez que vocês comem o pão, dizem ser o pão da aflição de vocês. Vocês falam, esse é o pão da nossa aflição. Pois bem, este pão que eu tenho em mãos aqui, isto é o meu corpo. Ou seja, este é o pão da minha aflição por vocês na cruz do Calvário. Este é o pão da minha aflição na cruz. Este é o pão do meu sofrimento na cruz. Este é o pão. E ele pega o cálice e diz, isso é o meu sangue, o sangue da aliança. E o que isso quer dizer? Esse cálice com vinho é o meu sangue, o sangue do cordeiro. Lembre do primeiro cordeiro que foi morto. Mas agora esse sangue é o sangue do cordeiro Jesus Cristo, do sacrifício substitutivo. Com esse sangue, Jesus estava dizendo, eu inauguro um novo êxodo. O antigo êxodo era vocês saindo da escravidão do Egito. Eu inauguro hoje com o meu corpo, com o meu sangue, um novo êxodo, uma nova libertação, não mais dos egípcios, não mais da escravidão dos egípcios, mas da escravidão do pecado. Este é o pão da minha aflição na cruz. Este é o sangue que assina essa nova aliança. Esse é o sangue que diz que esse contrato é válido, que esse testamento é válido. Olha só, meus irmãos, como isso daqui é incrível. É maravilhoso isso. Jesus ele está dizendo, com esse sacrifício não será mais necessário sangue animal nenhum ser derramado mais. Com este sacrifício não precisará mais de sangue de cordeiros todo ano, de cordeiros toda vez. Não será mais necessário que isso aconteça. Mas talvez os discípulos olhariam para Jesus e perguntariam, mas por quê? Porque não precisará mais de sangue do animal ser derramado? Porque esse sangue, o sangue desse cordeiro, que é Jesus Cristo, é suficiente
para perdoar de uma vez por todas todos os pecados. Esse sangue não é como sangue do animal, do cordeiro que é morto, mas todo ano tem que ser morto novamente, porque se trata de um cordeiro apenas, de um animal. Esse sangue do cordeiro Jesus Cristo vai precisar ser derramado uma vez só, porque é suficiente para perdoar os pecados de todos aqueles que se achegam a Ele de uma vez por todas, como nós cantamos aqui hoje. Essa coroa de espinhos que Jesus usou não terá que ser usada mais uma vez. Não terá que ser usada outra vez. Porque uma vez é suficiente. Eu quero que você imagine comigo, meu irmão, minha irmã que está acompanhando. Imagina comigo a face dos discípulos naquele momento. Imagine comigo que a maioria deles não estavam entendendo nada direito. Eles não estavam entendendo 100% tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Então eles tentam mastigar tudo aquilo que Jesus diz, mas pense no silêncio que ficou depois de Jesus dizer: isto é o meu corpo e este é o meu sangue. Imagina. Aquele silêncio predominou ali. Qualquer um deles poderia levantar da mesa e questionar Jesus sobre o prato principal, por exemplo. Porque, ok, Jesus, nós entendemos mais ou menos esse lance do corpo, do sangue, e nós estamos vendo o pão, nós estamos vendo o vinho, nós estamos vendo talvez as ervas, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? É a mesma pergunta que Isaac faz para o pai Abraão em Gênesis 22. Pai, eu estou vendo tudo aquilo que é necessário para um sacrifício, mas aonde está o cordeiro? E Abraão diz: o Senhor proverá, meu filho. O Senhor proverá. E deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. O Senhor proveu. O Senhor proveu. E Ele nos proveu um cordeiro que não é como aquele cordeiro que foi morto em Gênesis 22, em sacrifício por Abraão. Este cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. E Ele foi morto, mas Ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje é Páscoa, hoje é o domingo da ressurreição. E nós temos vida por sua morte. Nós temos alegria completa por causa do seu sofrimento. Imagina os discípulos ali naquela mesa, e eles poderiam justamente perguntar o que eu disse: aonde está o cordeiro? Imagina que eles estão conversando entre eles, dizendo: você viu o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê? Cadê o prato principal que é o cordeiro? E o mistério da nova aliança é esse, meus irmãos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o mistério da nova aliança. Jesus é o Cordeiro. Não necessitamos mais de um cordeiro, de um animal. Nós temos e recebemos do sacrifício perfeito que é Cristo Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus, disse João Batista, que tira o pecado do mundo. Na última ceia deles, não havia, dos discípulos, não havia cordeiro na mesa. Na última ceia deles não havia cordeiro na mesa, porque o cordeiro estava à mesa. O cordeiro estava assentado na mesa, estava sentado na frente deles. Assim como quem comia a carne do cordeiro fazia parte do povo de Deus, assim também quem come do seu corpo e bebe do seu sangue, claro que isso simbolicamente
na celebração da Santa Ceia que nós fazemos, faz parte da família de Deus. E como eu gostaria agora de estar com os meus irmãos na igreja local, gostaria de estar com todos vocês participando da ceia do Senhor. Como eu gostaria, porque isso traria tanta alegria ao meu coração, porque aplicaria de modo prático aquilo que nós estamos falando aqui. Então, da mesma forma, Jesus estava dizendo, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. O que ele quer dizer com isso? Você vai comer, ele estava dizendo para os discípulos, vocês vão comer esse pão como se fosse o meu corpo, vão beber esse vinho como se fosse o meu sangue, porque quando vocês comeram, quando seus pais, seus ancestrais comeram o cordeiro no deserto, isso significava um pacto, uma aliança. E quando passaram sangue nos umbrais da porta, significava libertação, significava que eles estavam a salvo. Era o sangue que apontava para a assinatura desse contrato. Quando vocês comerem este pão, que é o meu corpo, tomarem este vinho, que é o meu sangue, vocês serão meus. Vocês estarão fazendo parte da família de Deus. Isso daqui é incrível. Isso daqui é maravilhoso, meus irmãos. Eles fazem parte da família de Deus. Ninguém que não participe, ninguém que não esteja em comunhão em Cristo Jesus, a ceia não é apenas algo simbólico. A ceia é algo especial. A ceia é um sacramento sagrado, especial. Então ninguém poderia, naquele momento, à mesa, levantar objeção alguma, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Os irmãos estão entendendo? Então, toda vez, a partir de hoje, que você participar da Páscoa, você não vai apenas dizer, não, a Páscoa aponta para a ressurreição de Jesus. Você vai entender o contexto de tudo isso. Você vai entender que ele foi o Cordeiro que foi sacrificado por nós. E quando o seu sangue foi derramado naquela cruz, perdoou todos os nossos pecados e nos deu vida, nos deu nova vida. A antiga, caminhando para a conclusão agora, meus irmãos, a antiga aliança, ela era válida, porém, era falha. Como assim, pastor? A antiga aliança, embora válida, ela era falha. Por quê? Porque o cordeiro era sempre o cordeiro do homem. Por isso que a antiga aliança era falha. Por isso que tinha que ser feita direto. Tinha que ser feita sempre, tinha que ser repetida sempre. Porque o cordeiro era o cordeiro do homem. Na nova aliança, o cordeiro não é só de Deus. O cordeiro é Deus. O cordeiro é o Deus encarnado. Ele é 100% homem, mas é 100% Deus. O que isso quer dizer? O que isso nos diz? Deus escolheu morrer por nós. Ao invés de matar o pecador, ele escolhe morrer em nosso lugar. E seu sangue nos comprou, nos resgatou de toda a escravidão, não dos egípcios, mas da escravidão do pecado, da escravidão das trevas, do domínio das trevas. Aleluia. Aleluia. É por isso que essa nova aliança, ou este novo testamento, são perfeitos. São completamente perfeitos. Por quê? Porque para ser válido um testamento, o responsável por esse testamento tem de morrer. Não é verdade?
Você sabe, quando alguém deixa um testamento, né, deixando as coisas que ele tem, deixando os seus bens, dividindo os seus bens, talvez com seus parentes, talvez com seus amigos. Toda vez que alguém faz um testamento, esse testamento só passa a ser válido quando essa pessoa morre. Por isso que o sacrifício de Jesus Cristo, a nova aliança, é perfeita. Por quê? Porque o sangue dele, o sangue dessa nova aliança, o sangue desse novo testamento é a prova, é a assinatura do contrato. Assim como o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, ou o sangue, o vinho que eles tomavam, simbolicamente apontando para o sangue daquele cordeiro anterior. Ele era uma marca, ele era uma assinatura dessa nova aliança. Agora, nessa nova aliança que nós estamos vivendo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, esse sangue nos dá vida. Esse sangue torna tudo isso possível. E talvez você fale, não, pastor, mas um testamento geralmente deixa todos os seus bens. Quem morre deixa todos os seus bens. Não foi isso que aconteceu, meu irmão, minha irmã? Jesus, ao morrer, nos deu as riquezas celestiais. Tudo que nós precisamos, nós temos em Cristo Jesus. Tudo. Ele morreu e nos deixou o bem mais precioso que pode existir, a salvação em Cristo Jesus. Ele nos deu salvação, ele nos deu libertação, vida eterna. Então o responsável pelo testamento tinha que morrer, e ele morreu. Ele morreu. Mas o significado da nossa Páscoa não para aí. Não para por aqui. Porque no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus ressuscitou no terceiro dia. E ele está sentado à direita do Pai. Ele vive. Jesus está vivo. Por isso eu posso crer no amanhã. Por isso eu posso crer no amanhã. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Só um minutinho, rapidinho. Amém, meu povo? Tive que dar uma saidinha rapidinho aqui, mas foi o tempo suficiente para a palavra ser aplicada ao coração dos irmãos. Eu espero que você tenha entendido a mensagem, espero que você tenha compreendido a razão da nossa esperança, que é Cristo. Eu quero que você tenha entendido perfeitamente aquilo que nós falamos aqui, aquilo que nós pregamos aqui. Nós vamos terminar com aquela canção conhecida. Porque Ele vive, posso crer
Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Ele está vivo, Jesus está vivo e a sua igreja também está viva. Amém, meus irmãos? Eu vou interagir com vocês alguns minutos e a gente vai finalizar com uma oração. Amém? Voz de veludo, Tiago. Ei, Tiago. Voz de veludo é nada, vaso. Deus abençoe você, Tiago, Jéssica. Deus abençoe vocês. Estou com saudade de vocês também. Luciano, meu irmão, Deus abençoe. Que saudade de você, cara. Quando passar essa loucura, essa pandemia, a gente tem que marcar um café. Meus irmãos, se vocês puderem deixar algum comentário, algum pedido de oração, ou dizer se a palavra foi importante para você, se você foi abençoado por essa palavra, se você entendeu essa palavra, você pode deixar aí nos comentários, eu vou interagir por alguns minutinhos com vocês e depois nós vamos encerrar, ok? Nós vamos encerrar com uma oração. Eu estou muito feliz, embora eu preferisse estar com a igreja unida, a igreja local unida, né, nós estarmos unidos ali, mas nós cremos que logo mais isso será possível, tá? Então, você que está nos acompanhando, né, online agora, assim que isso terminar, fica aí o nosso convite para você ir nos conhecer pessoalmente, você fazer uma visita para a gente. Nós estamos aqui no Vila Natal, na rua Kiwi Natal 240. Será uma alegria para nós, será um momento especial para nós recebermos você. Nossos braços estão abertos. Amém? Luiz falou oração pelo meu sobrinho. Amém, vamos orar. Oração para minha família, Igreja Missão Graça Abundante. Amém, Jéssica. Amém, vamos estar orando sim. Vamos estar orando uns pelos outros. Meus irmãos, orem. Orem. Orem uns pelos outros. Orem pelos países, orem pelas pessoas que estão sofrendo. Orem pelas pessoas que estão nos hospitais, orem pelos profissionais da saúde. Nós precisamos cobri-los nesse momento. Orem, meus irmãos, possamos orar. Orem pelos pastores, orem pelas igrejas. A igreja, ela é adaptável. A igreja é adaptável. Né? Em todas as vezes que a igreja foi perseguida, em países que até hoje a igreja é perseguida, a igreja tem que se reinventar todos os dias. A igreja se reúne em porões escondidos, a igreja se reúne em casebres, a igreja se reúne nas matas. A igreja se reinventa todos os dias. Estava conversando com um amigo meu, pastor Léo Oliveira, reverendo Léo Oliveira, que estava conosco aqui. Ele falou, a gente estava conversando, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, e ele disse exatamente isso. A igreja, ela se reinventa. Se for necessário a gente, por mais tempo, estar aqui, a gente vai estar aqui, se reunindo dessa forma, né? Se algum irmão necessita, a gente vai. Nós não temos problemas com isso, ok? Nós somos chamados para isso. Então, a igreja vive, irmãos. A igreja vive. Não vai ser isso que vai derrotar a igreja.
A igreja está com as portas abertas, mas a igreja não fechou. A igreja está viva. A igreja está mais viva do que nunca. A igreja não é placa, a igreja não é cadeira, a igreja não é salão. A igreja é o organismo vivo, a igreja é o corpo de Cristo, formado por cada um de nós. Cada um de nós, reunidos, juntos, em torno de Cristo, nós somos a igreja viva de Jesus. Amém? Se ninguém mais vai deixar um comentário, deixa eu ver se alguém mais deixou. Gilson, foi bênção a palavra, louvado seja Deus. Amém, Gilson. Deus abençoe, querido. A Rita também, Deus abençoe, Rita. A Fia Barbosa, Deus abençoe a sua vida também. Luiz, Deus abençoe, querido. Jéssica, Deus abençoe. A todos os irmãos que estiveram conosco, Deus abençoe. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor nesse dia, amém? Pai, nós te agradecemos, nós te honramos, glorificamos o teu nome. Ah, Senhor, nós só temos gratidão no nosso coração. Só há gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem falado, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por essa palavra. Obrigado por entendermos, Senhor, a Páscoa como ela deve ser entendida. Obrigado, Senhor, pelo presente que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu um cordeiro perfeito, imaculado, que ao ser sacrificado na cruz, ao levar a nossa dor, ao levar a nossa pena, levar o nosso castigo na cruz, sangrou em nosso favor, mas foi aquele que pagou a nossa dívida. O nosso pecado, Senhor, nosso pecado merecia o inferno. Nós merecíamos o inferno. Por termos pecado, por termos quebrado as leis do Senhor, mas ao invés de matar o pecador, o Senhor escolheu morrer. Escolheu enviar seu único filho para morrer por todo aquele que crê no Senhor. E para que todo aquele que crê no Senhor não pereça, mas tenha vida eterna. Nós te agradecemos por tudo. Eu te agradeço por cada um que esteve aqui, Senhor, presente conosco. Quero orar, Pai, pelo sobrinho do Luiz. Abençoa o sobrinho do Luiz. Toca ele com saúde, Senhor. Abençoa a saúde do seu filho, Senhor, em nome de Jesus. Coloca suas mãos sobre ele. Abençoa, Senhor, a vida da Jéssica, da sua família. Abençoa a família de todos, Pai, que esteve aqui acompanhando, do Luiz, da Juliana, da Joana, do Luciano, da Rita, da Fia Barbosa, da Eliene, de todos, Pai, que esteve aqui presente. Que o Senhor abençoe a família de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, os países para que essa pandemia, Senhor, venha encerrar. Toca, Senhor, toca, Pai. Toca, Senhor, os países, toca, Senhor, os hospitais. Em nome de Jesus, varra para longe, Senhor, este mal. Em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, estarmos novamente unidos, pessoalmente, abraçando uns aos outros. Mas ainda, Senhor, que isso não aconteça por enquanto. Nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor continua sendo Deus, continua sendo soberano, continua tendo o controle de todas as coisas. Por isso nós confiamos em Ti. Obrigado por tudo, obrigado por cada um que assistiu até aqui, que adorou o Senhor conosco até aqui. Nós somos gratos, Senhor. Jesus está vivo. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe cada um de vocês. O Gilson colocou: verdade, pastor. Assisti um filme ontem falando da perseguição dos cristãos nos anos 1949 na Rússia, em que o comunismo é predominante. Irmão, a igreja sempre foi perseguida. A igreja sempre foi perseguida. São mais de 2000 anos de história da igreja, mas ninguém nunca conseguiu parar a igreja. Toda vez que eles matavam 10, o Senhor suscitava mais 11.
a igreja está viva, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A irmã Joana colocou: glórias ao nosso Deus, ele vive para sempre. Amém, Joana? Deus abençoe sua vida, minha irmã. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Que vocês sejam abençoados, tenham um bom domingo aí todos, e aos irmãos que precisarem de ajuda, precisarem de uma palavra de conforto, precisarem conversar, precisarem de oração, que você possa nos chamar, aqui no privado, e nós teremos o prazer de atender você nas suas necessidades. Amém? A igreja continua viva, a igreja continua ativa, tá bom? A Jéssica perguntou qual o nome do filme, o Gilson. Qual o nome do filme que você assistiu? Se for um filme que eu assisti, eu não sei se é o mesmo, mas se for o mesmo que eu assisti um filme chamado Refúgio Secreto. É um filme bem antigo, cristão, que falava a respeito da perseguição. Mas amém, meus irmãos. Deus abençoe. Bom dia a todos. Beijo no coração de todos. Eu amo vocês. Tchau, tchau.